Ok, gente, agora sim, gravando. Muito bem, então hoje damos sequência falando de resposta argumentativa. A resposta, então, na sua construção estrutural e análise de desenvolvimento. No material que eu mandei para vocês, no nosso grupo, então, tem duas propostas de desenvolvimento, vou falar um pouquinho mais sobre isso já. Mas eu quero começar também fazendo uma orientação importante sobre o envio dos textos. Bom, gente, normalmente o que eu peço em relação ao envio das redações? Peço que vocês mandem sempre um texto anexado por e-mail, tá? Eu mandei lá no grupo a orientação do e-mail, né, para vocês poderem encaminhar os textos para correção. E é importante que quando vocês forem encaminhar para avaliação, vocês me mandem um texto por desenvolvimento, por anexo de e-mail. Então, fica melhor, porque daí eu abro, corrijo, dou devolutiva. Quando tem mais de um, isso acaba dificultando um pouquinho, se vocês anexam os dois na mesma situação, tá? Então, eu peço, de repente, você vai mandar os dois, anexa um, manda o e-mail, depois manda outro e-mail, porque daí fica um e-mail para cada produção, tudo bem? Vamos lá, então, gente. Falando de desenvolvimento da resposta, vou pôr aqui também o slide que eu encaminhei lá para vocês, para que nós possamos ir comentando sobre o desenvolvimento, né, conforme avançamos. E aí, então, eu começo retomando um pouquinho hoje mais específico, né, a parte de desenvolvimento estrutural. Bom, então, falando de pontos estruturais, a resposta, a sugestão é para nós trabalharmos em 4 parágrafos, desenvolvimento preferencialmente em 4 parágrafos. Nessa última correção da banca, né, de julho, nós temos redações que alcançaram notas altas, notas máximas, com, por exemplo, um processo de estruturação em 3 parágrafos. Eu aconselho 4, por quê? Pela organização e separação de uma conclusão, quando o comando está pedindo essa conclusão, e a gente vai conversar sobre isso hoje também. Bem, falando de responder, né, resposta ao questionamento, então hoje a gente trabalha mais pontualmente isso, para vocês conseguirem evoluir positivamente também nessa parte. O chat está aberto, se alguém quiser mandar dúvida enquanto eu vou explicando, vão me mandando. Se preferirem falar também, fiquem à vontade. Gente, vamos lá então. Aqui no slide, o que eu coloquei na sequência? Organização estrutural de cada parágrafo, tá? Então, eu começo destacando, nesse princípio de aula, a introdução do texto, e para esta análise de desenvolvimento estrutural, então, o que é importante pensar? Toda a introdução, portanto, vai responder a pergunta, deve trazer aquela ideia de resposta completa. Então, esse início, a gente anota que é uma resposta direta e a crescente é uma resposta completa ao que o comando trouxe como referência. Então, fazer uma resposta completa significa utilizar os elementos que o comando me deu como ponto de partida para, posteriormente, abordar esses aspectos na sequência de argumentação. Então, por exemplo, nesse texto que eu coloquei aqui, vou avançar um pouquinho, depois eu volto para a estrutura, gente. Essa proposta foi aquela que nós tivemos anteriormente, né, recente cobrança no vestibular. Não foi uma proposta de curso PAS, perdão, de PAS, foi de vestibular. E ela trazia essa perguntinha aqui: por que os homens ainda fazem guerra?
E na proposta, então, nós tínhamos a construção do que eu chamei outro dia com vocês de condições de produção. O que seriam as condições de produção? São todos os elementos, vamos rememorar, porque eu digo que eu trabalho com isso todos os dias da minha vida. Vocês trabalham com muitos conteúdos, então quando a prof volta, repete, é no sentido de fortalecer memória estrutural, fortalecer construção de comando com vocês. Então, as condições de produção, elas são todos esses elementos que o comando citou. Disse aqui o comando que os seus professores de língua portuguesa e História estão desenvolvendo um projeto interdisciplinar sobre guerras recentes no mundo. Então, isso aqui é o que a gente chama de motivação, ó, motivação. Anota também aí, motivação. A motivação, basicamente, então, é o quê? É o que aconteceu antes, né, do momento da escrita da sua redação, que te levasse, que tenha, né, sido responsável por levar você a produzir essa redação. A UEM trabalha muito com quais perspectivas, gente? A UEM trabalha muito com ideias do tipo: você participou de um debate, você ficou responsável por uma determinada situação e vai expor sua opinião. Então, esses caminhos de desenvolvimento, eles são muito típicos realmente, né, no caso da UEM. E aí a gente mantém exatamente o que eles estão propondo como motivação para vocês. Muito bem. Outro ponto importante, ó, ele diz que como parte do projeto, você teve que escrever uma resposta argumentativa, e aí, veja bem que ele usou uma pergunta muito específica, tá? Coloca essa observação também, a gente vai anotar aqui. Outra observação, então você vai pôr assim, observar, né, segundo ponto anotado, observar o tipo da pergunta. E essa pergunta, quando ela foi cobrada no ano passado, gerou uma certa polêmica entre, né, os professores, alunos, porque o comando não queria que você opinasse sobre fazer guerra. Ele não perguntou se você acha que a guerra é boa, é ruim, é um absurdo. Ele perguntou por que fazem. Então, veja bem, por que fazem guerra? Esse porquê, ele queria que tipo de resposta, ou seja, que tipo de argumentos, gente? Ele queria que você falasse em cada argumento. Então, o argumento 1 vai ser igual uma razão 1, e o argumento 2 será igual razão 2. O que isso significa? Que o correto para ter uma boa nota nessa produção seria não você falar se acha a guerra boa, a guerra ruim, a guerra é um lamentável retrocesso. Ele quer que você responda se a guerra ainda acontece, por qual razão, e isso nos dois desenvolvimentos. Então, o tipo da pergunta é determinante para estabelecermos um desenvolvimento pertinente ao que foi questionado. Então, eu não poderia, de jeito nenhum, não dizer por quê. Se eu falasse que o fazer guerra, que o promover conflitos é um retrocesso, aí sim a gente teria uma situação atípica, uma situação diferente nesse contexto, tá? Muito bem. E aí, sequência, vamos pensando, né, de uma forma agora mais pontual nos demais elementos, depois estruturamos a partir do exemplo. Ele diz que a nossa resposta circulará no jornal online
Então, ele me deu esse parecer, ó, onde o meu texto vai circular, em que local vai circular. O que significa, naturalmente, né? A gente tem ali um suporte, já coloca para mim, suporte. O suporte indicaria para a gente qual situação. Vai indicar onde. Sempre o suporte é onde será publicada a minha resposta. E, por fim, ele diz que eu devo responder claramente a questão, apresentar argumentos que defendam minha posição e presta atenção nesse item C, apresentar conclusão. Gente, apresentar conclusão, anota para mim isso, conclusão não é a mesma coisa do que solução. Anota essa observação. Conclusão é diferente de solução. Ele não quer que você trabalhe com como findar com os conflitos, de que maneira extinguir os conflitos. Ele quer que você trabalhe apenas porque ainda fazem guerra e termine sintetizando essas ideias. Muito bem, vocês estão quietinhos, não estão falando nada, eu estou caminhando, gente. Se surgir dúvida, perguntem, tá bom? Que eu vou falando aqui. Se vocês falarem, Pro, não entendi, volta, eu volto, sem problema. Então vamos lá. Ó, vou pôr aqui no outro slide, então, agora que tem uma redação produzida sobre esse tema e que trabalha com a expectativa de resposta, né, dessa ideia. Foi um texto de nota máxima nesse processo, né, nesse vestibular. Então, o aluno colocou assim: sou estudante, participei de um projeto interdisciplinar sobre guerras recentes no mundo, desenvolvido por meus professores de língua portuguesa e história. Escrevo para expor aqui, no jornal online da escola, minha opinião acerca desse assunto. Ó, então, reparem, né? Eu queria destacar aqui o ponto, tá? Reparem que ele fez a marcação do emissor, citou o contexto, motivação, né? Trouxe bem marcadinho aqui o ponto, e ele constrói daqui para frente a sequência. Desse modo, no meu entendimento, os homens ainda fazem guerra porque vai construir a motivação que responde à pergunta. Porque buscam lucro de maneira intensa, como também procuram mostrar o quão poderosos são por meio da violência. Gente, então citou todos os elementos: emissor, contexto motivador, citou o suporte, onde ele vai expor a opinião, e respondeu citando os dois motivos, ó, citou o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, citou os dois desenvolvimentos certinho, né, ali no desdobramento da produção, tá? Então, a gente tem bem coerente essa parte de desenvolvimento, muito bem. Avançando um pouquinho mais em relação aos argumentos, eu vou colocando, se vocês tiverem dúvidas, dá um gritinho aí, me pergunta. Ó, no desenvolvimento, então trouxe topicalizado no início desse parágrafo, trouxe já a ideia inicial que volta, né, que responde o aspecto perguntado. Então, disse que inicialmente saliento que a busca ininterrupta por lucrar é um dos geradores de conflitos. Destacou até o ponto o que, gente? O que nós vamos considerar como argumento, ideia que responde essa pergunta, ideia que expõe a motivação, uma das razões.
Período curto não começa com repertório. Citou a ideia que volta na pergunta feita. E aí apresenta um repertório. Nesse sentido, conforme analisa o filósofo Thomas Hobbes, o pior inimigo do homem é ele mesmo. E trouxe, já respondo, tá, Luiz? Só um instantinho. Trouxe o repertório e vejam bem, ó, depois do repertório, então ele cita Thomas Hobbes, cita, né, o elemento de comprovação, e aí ele, na sequência, explica e articula essa informação. Sob essa ótica, percebo que, ao procurar por ampliar suas riquezas materiais, o ser humano assume uma conduta agressiva em relação ao outro para atingir seu objetivo, de modo a iniciar combates armados, até mesmo sangrentos. Exemplo disso são as batalhas entre indígenas e garimpeiros, os quais matam e desapropriam os indígenas a fim de gerar mais recursos, ou seja, é a espécie humana contra ela própria. Assim, percebo ter a ânsia pelo lucro, sem dúvida, um propulsor de conflitos. Então, a gente tem, vejam bem, cada pontinho desse aqui, um período, ó, pontinho, fechou período, cada pontinho é um período diferente, e a gente tem um texto que se organiza a partir da retomada da resposta, explica a partir do repertório, dentro da construção de repertório, vai avançar, então, ali no desenvolvimento. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que vocês teriam, né, nessa parte, uma junção de desenvolvimento, que é uma junção, né, digamos assim, pontual, importante, na parte de fechamento, ou seja, eu tenho a citação, mas eu também tenho um exemplo que valida essa citação. O Luiz me perguntou se ele não me der um contexto, tipo uma situação que aconteceu e que motivou a resposta, se eu posso dizer que sou uma pessoa interessada pelo assunto ou algo do gênero. Luiz, eu vou te dizer assim, ó, a primeira vez que a UEM cobrou resposta argumentativa foi 2008, faz uns anos aí. E desde 2008, um dos elementos que sempre se fez presente em todos os comandos é o contexto. Por que que eu digo que a chance de não ter contexto é menor do que emissor, por exemplo? Porque o que é que constitui estruturalmente um gênero, que é diferente de uma dissertação? É o contexto motivador. Se ele quisesse só uma opinião, ele diria: redija um texto argumentativo sobre a persistência dos conflitos armados no mundo. Mas quando ele diz, ó, você participou de uma semana de discussão, ele cria uma história, ele cria, porque o gênero, ele é uma forma de comunicação naquele contexto social específico. Então, a chance de não ter é mínima, tá? De modo geral. Mas vamos imaginar assim, suposição distante, nunca aconteceu, vai que. Vai que, né? Se ele não te desse um contexto específico, um evento, né? Aconteceu tal coisa, você participou de tal coisa. Sem dúvida, eu poderia usar o que o Luiz mandou aqui para a gente. O Luiz mandou que se ele não me der um elemento explícito de contexto motivador, eu posso dizer que eu sou uma pessoa interessada pelo assunto, poderia. E aí o Gustavo disse que está tranquilo, ele repetir o percebo, era melhor procurar um sinônimo. Você diz no mesmo parágrafo, né, Gustavo? Quando a gente pode evitar a repetição, é fato que é melhor, sempre é melhor, tá? É que esse texto foi um 120, mas vocês viram, pela última correção, a gente teve também muitas notas 120, que tem uma coisinha ou outra que passam, né, no olhar do corretor,
Eu vou sempre apontar para vocês evitarem, tá? Vocês vão ver assim, mas a Fran propôs para a gente evitar, e aí o texto de nota máxima, né, tinha uma repetição. O meu papel, como quem orienta o tema, e sabendo que você tem, né, o tempo de produção, pode talvez pesquisar, então eu sempre vou prezar por uma correção que seja, assim, um pouco mais cuidadosa nessa parte, evitando realmente, assim, deixar passar esse tipo de situação, tá? Só um pouquinho que eu derrubei uma água aqui, gente. Ó, então, respondidas, eu acho, né, as duas situações que vocês me perguntaram, ok. Em relação a, então, construção de parágrafo, uma dica também é a divisão dos períodos para vocês terem boa organização, né, entre as informações. O Marcos me perguntou se dá para citar mais superficialmente o repertório e só depois aplicá-lo no desenvolvimento. Sim, com certeza, Marcos. Tanto é que esse formato aqui eu gosto bastante. Usa o conceito e aplica o conceito depois, que a gente chama de aplicação produtiva. Esse formato, na minha opinião, ele é bem interessante, porque daí você citou o conceito, fez a sustentação, e posteriormente traz o exemplo que mostra, né, ali justa a marcação de aplicação do conceito de forma concreta. Esse é um formato que funciona, tá? Vou avançar um pouquinho, falando do segundo desenvolvimento, para vocês perceberem ali a diferença, né, entre os dois. Ele usa o além disso. Acho que eu comentei com vocês da importância de nós termos sempre uma ideia de soma, não de oposição entre os nossos desenvolvimentos, tá? Importante. E aí, deixa eu tirar essa água, gente, que eu derrubei. O acidente, fala assim, depois que o fim do problema do computador, agora só falta derrubar água no computador, pelo amor de Deus. Então, esse segundo, ele usa um além disso, que é o indicativo de soma, né? Então, nós não vamos fazer debates nos textos de resposta, vamos, na realidade, propor qual situação. Vamos propor justamente uma ideia de desenvolvimento de soma, sempre somando, sempre sumarizando essas relações. E aí, ele citou, ressalto que a procura por expor seu poderio de forma violenta leva o homem a guerrear. Ó, eu vou destacar aqui, deixa eu pôr o destaque para vocês perceberem bem. Gente, estão percebendo que no tópico frasal, o que eu chamo de retomar a ideia da pergunta? Tem muito aluno que comete um erro muito grave nessa passagem aqui do início, né, do parágrafo. Por quê? Tem muito aluno que coloca assim: além disso, ressalto que está relacionada à procura por expor o poderio de forma violenta. E aí muita gente faz, eu não sei se vocês identificam o que é isso que eu estou dizendo, mas o aluno não retoma a base da pergunta. Ó, isso que eu grifei, esse leva o homem a guerrear, é o que volta no contexto principal, na base central da pergunta. Então, quando a gente pensa assim, olha, não retomar a base da pergunta, então poderia ser um problema? Certamente, né? Quem fez o último vestibular, o que o último vestibular perguntou? Se a redução, por exemplo, né, a redução da maioridade penal gera ou não uma situação que enfrenta a violência juvenil no Brasil. E muitas pessoas realmente, assim, não retomaram pergunta, e isso é um erro, né? Seria correto dizer, além disso, ressalto que a redução da maioridade penal promoverá o enfrentamento da violência juvenil no Brasil pelo fato de promover um ataque ao sentimento de impunidade vigente, por exemplo, tá? Então, se eu utilizasse esse formato, certamente eu estaria
retomando a base da pergunta aqui, ó, nesse início de parágrafo. Aí ele citou o Guy Debord, né? Então, com isso, segundo o pensador Guy Debord, as relações humanas se constroem a partir da imagem que passamos, sempre primeira pessoa, tá? Dessa forma, observo que muitos países entram em guerra ou geram tensões internacionais, depois querem mostrar ao mundo o quão poderosas são suas armas para desestabilizar e impor seus interesses aos outros, como as tensões que já ocorrem entre Estados Unidos e Rússia, que era super do momento, né, da data da prova. Por isso, noto essa exposição de força como causadora de combates. Gente, então, esse ponto é muito importante, porque vocês me perguntaram, né, agora há pouco, sobre a questão do exemplo, né? O Marcos perguntou sobre a retomada depois do elemento citado. Ele fez a mesma coisa aqui, né? Ele cita o Guy Debord, ele faz a sustentação e ele, dentro da sustentação, mostra um exemplo concreto, uma situação real em que a gente tem a construção, né, digamos, da exemplificação. Então, pontinho positivo essa situação. Qual é uma coisa curiosa da última prova que eu queria compartilhar, que eu vi em muitas redações? Muitas redações citando só apenas o exemplo concreto. Talvez até entre vocês tenhamos também pessoas com a mesma situação. Muita gente citou o caso do cão-orelha como comprovação de combate à impunidade. E antes, né, a menção ao exemplo concreto, ela não era exatamente só ela aceita. E nessa correção, eles aceitaram. Eu sempre acho mais interessante que tenhamos as duas coisas. Ó, o conceito curtinho e dentro da sustentação, o exemplo concreto que mostra que você não decorou o conceito aleatoriamente. Por que que eu gosto dos dois? Para a gente não ter conceito separado de referência. Então, nem parece que você inventou um exemplo aleatório, e nem parece que você não sabe o que é o conceito. Então, a gente sabe o que é o conceito está certinho para a gente ali marcadinho, e logo depois a concretização. Então, esse que é o ponto de grande importância aí. Bom, a conclusão, veja lá, portanto, ao considerar tudo que expus, acredito que, de fato, os homens ainda fazem guerra por conta da busca intensa por lucro e também porque querem mostrar o seu poder de maneira violenta. Então, é uma sumarização, né? O fechamento é apenas uma retomada, uma sumarização de ideias, nada de fato de propor solução, sem que o comando peça para você uma indicação de solução, tá? Então, cuidado para não confundir resposta com dissertação, que infelizmente esse é um problema muito frequente. A gente vê muitas pessoas realmente assim, tendo dificuldades para separar o que é essa ideia, né? Então, bastante cuidado aí. E vamos falar agora das tarefas. Bom, vocês estão aqui abrindo espaço, estou abrindo espaço para vocês perguntarem. Uma coisa que eu vi nessas últimas correções que eu fiquei um pouco chocada. Gente, muito aluno conversando com o leitor na resposta. E a resposta, amados, não é um gênero de contato com o leitor. Não é. Já anota, não vai dizer caro leitor, prezado leitor, sendo assim, leitor, dessa forma, leitor. Gente, de jeito nenhum, tá? Então, é super importante, coloca isso como observação. Não tem diálogo com o leitor, é uma resposta. Se fosse um artigo, o artigo, né, se ele trouxesse para a gente
a expectativa de desenvolvimento dessa relação de solução, ou de contato com o leitor, se o comando dissesse dialogando com o leitor, estabelecendo um contato com o leitor, aí tudo bem, mas ele não vai querer que a gente faça contato com o leitor, tá? Ok, vamos em frente. Ó, então, a primeira tarefa, como eu combinei com vocês, né? A gente deixou isso combinado com todo mundo que eu fui falando, expliquei no início do processo. Eu estou sempre, então, disposta a trabalhar duas possíveis produções, e essa que a gente acabou de desenvolver, ó, porque os homens ainda fazem guerra, eu abri como possível correção, né, produção para vocês fazerem esse texto, porque a gente ia trabalhar o exemplo, eu sabia que vocês talvez teriam interesse em escrever a versão de vocês. Então, essa é a proposta B, tá? Eu coloquei aqui, ó, proposta B é a proposta que nós vimos na exemplificação, você pode fazê-la para entregar, ok? Bom, avançando, e aí agora eu volto um pouquinho, porque essa é a proposta A. Bom, essa semana, então, semana passada eu coloquei sobre trotes universitários, né? E aí, vamos em frente e vamos observar, por exemplo, assim, a gente tem aqui uma proposta de tema sobre inclusão de pessoas com deficiência. Esse tema, capacitismo, inclusão, ele é um tema super importante, né? Há alguns anos, faz pouco tempo, a UEM abriu espaço para as cotas PCD, né? E isso gera um possível debate. Eu até imaginei que eles cobrassem já antes, não cobraram ainda, creio que por conta da cobrança, né, da abertura, desculpa, dessas novas situações de cota, talvez depois que esteja já um pouquinho mais configurada, tranquila essa parte, seja um espaço interessante para falar de real funcionamento das cotas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, sobre a proposta. Vamos lá? Então, a proposta diz assim: a escola em que você estuda, melhor, vou deixar vocês lerem individualmente, e aí eu retomo para orientar. Só um minuto, vou tomar uma aguinha enquanto isso. Vamos lá? Ó, então, a proposta A, conforme eu falei no início da aula, mandem separado, tá, gente? Se vocês forem fazer as duas, mandem em um e-mail a proposta A e no outro a proposta B, certinho, para a gente organizar, tá bom? Então, essa proposta diz assim: a escola em que você estuda realizou uma semana de conscientização para a inclusão de pessoas com deficiência. O termo PCD pode ser usado, tá? Tranquilamente. E aí, seguindo, ele diz: após as atividades que fizeram parte dessa semana, todos os alunos do ensino médio foram convidados a expressar a opinião pessoal em relação ao seguinte questionamento: em sua opinião, a lei de inclusão de pessoas com deficiência é suficiente para garantir o pleno desenvolvimento escolar desses alunos? Seu texto circulará em um fórum escolar, perdão, um fórum digital criado pela escola e terá como principal finalidade expandir o debate sobre essa importante questão que envolve convivência social.
use entre 15 e 22 linhas e não assine o seu texto, né? Então, temos aí o nosso comando, muito bem. Gente, então, essa parte, né, falando agora do desdobramento aqui do desenvolvimento, é importante que vocês, então, eu vou destacar os pontinhos, vão acompanhando, é importante que você, então, observe o contexto motivador que vocês perguntaram, né, se ele não der. Normalmente, ele vai dar o contexto, tá? Ele me dá um papel social, ele diz que todos os alunos deverão, né, foram convidados, aliás, a expressar essa opinião pessoal. Então, quem eu sou, aluno do ensino médio, eu posso usar o termo PCD. Na primeira vez que eu for falar sobre, eu preciso antes citar a expressão inteira, depois, entre parênteses, usar a sigla, e nos demais momentos do texto eu posso utilizar só a sigla, tá? Em relação à pergunta, então vou destacar mais uma vez aqui outra cor. Eu perguntei se, em sua opinião, a lei de inclusão de pessoas com deficiência é suficiente para garantir o pleno desenvolvimento escolar desses alunos. Seu texto circulará em um fórum, então temos aqui uma outra informação importante, que é o suporte, né? O seu texto circulará em um fórum digital criado pela escola e terá como finalidade, vou pôr aqui a finalidade, expandir o debate sobre essa importante questão que envolve a convivência social. Gente, então, todos nós sabemos que o Brasil tem uma lei que é uma lei de inclusão de pessoa com deficiência, chamada também de Estatuto da Pessoa com Deficiência, daí vem o termo PCD. O que essa lei, que é de 2015, sanciona? Ela garante e promove igualdade de direitos e liberdades fundamentais para cidadãos com deficiência, visando sua cidadania e inclusão social. Então, garantir e promover igualdade de direitos num contexto escolar significa o quê? Significa que, coloquei aqui no próximo slide, todas as escolas públicas e privadas são obrigadas a abrir espaço em todos os níveis para a inclusão, sendo, olha só, vedado, ou seja, sendo não permitido renegar a matrícula e cobrar adicionalmente por adaptações. Então, hoje, pela lei, né, a gente sabe que entre a lei e a realidade existem, né, divergências, mas a lei ela vai dizer que a escola regular, presencial, né, enfim, a escola não pode negar a possibilidade de um aluno que tenha quaisquer referências específicas, condições físicas, intelectuais, que exijam alguma adaptação, algum acompanhamento extra, a escola não pode se negar a matricular, por lei. Mas a minha pergunta ali na proposta, deixa eu voltar para a perguntinha, é o seguinte: mesmo tendo a lei, ó, em rosa, né? Embora a gente tenha a lei de inclusão, ela é suficiente para garantir o pleno, total desenvolvimento escolar? Se você acha que não, não é porque eu posso ter a lei, mas o que pode ainda ser falha? A forma de preparação dos profissionais de educação em expor conteúdos, em abordar os conteúdos
de modo que atenda às especificidades que esse grupo pode ter. Eu posso ter dificuldades infraestruturais sobre a adaptação infraestrutural do espaço. Eu posso ter um outro detalhe super importante, talvez eu tenha estrutura, eu tenho professores habilitados, mas talvez o que eu não tenho é o quê? Um ambiente que seja receptivo, acolhedor e que não seja intolerante, né? Pautado na marginalização. Então, essas duas propostas ficam disponíveis para essa semana, tá? Não precisa fazer as duas. Se você for fazer uma só, não tem problema, desde que você faça uma. Tente colocar isso como regrinha, né? Uma proposta por semana para a gente organizar o trabalho e a aplicação. Certo, gente? Muito obrigada pela presença ao vivo. Quem vai assistir depois, se tiver dúvida, me manda. Tendo alguma dúvida, alguma situação de acesso à plataforma, se não entendeu, se está com dificuldade, manda para que eu consiga auxiliá-los, tá bom? Abraço, gente. Excelente fim de noite para vocês e até a próxima terça. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até.